E teve mais, viu? Para responder sobre a situação da Ucrânia e a postura da Rússia na guerra, Lula recorreu à criação do Estado de Israel. A versão do presidente para um assunto que é tão complexo provocou uma enxurrada de manifestações de israelenses nas redes sociais. A gente separou o trecho dessa fala do presidente na Espanha. Vamos acompanhar. A ONU era tão forte que em 48 ela conseguiu criar o Estado de Israel. Em 2023 ela não consegue criar o Estado palestino. Só para a gente medir o que aconteceu nesses anos todos. Quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, não houve discussão no Conselho de Segurança. Quando a França e a Inglaterra invadiram a Líbia, não houve discussão no Conselho de Segurança. E agora a Rússia, que é membro também do Conselho, membro fixo, também não discutiu. Ora, se os membros que têm a responsabilidade de dirigir, sabe, a paz mundial não pedem licença, por que os outros têm que obedecer? Pois é, gente, a criação do Estado de Israel é um tema complexo, com implicações históricas. Tanto é que o nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, compilou a sequência de episódios que levaram à independência do país, que hoje ficou no meio de mais um mal-estar internacional, né, Favalli? Boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite a todo mundo que nos acompanha aí do outro lado da linha. Pois é, para explicar a criação do Estado de Israel, talvez a gente tivesse que voltar uns 4.000 anos no tempo, recorrendo ao surgimento do judaísmo, ao êxodo dos hebreus do Egito, o que aconteceu com eles depois da Primeira Guerra Mundial, durante o Império Otomano, depois da Segunda Guerra Mundial, mas eu não vou fazer um arco de tempo gigantesco desse. Vamos olhar para 1947, um ano antes do que o presidente Lula falou, de 1948, tá? Não é que a ONU tem uma postura ditatorial e diz, vai ser criado um Estado. Isso foi uma resolução, um documento que foi debatido, apresentado e votado. Aliás, o Brasil, em 1947, quando surge essa resolução, tem um papel fundamental. Foi encabeçado pela delegação brasileira, pelo histórico diplomata Oswaldo Aranha, que liderava a Assembleia Geral da ONU de 1947. O Brasil vota a favor, então, da criação do Estado de Israel. De novo, foi um documento que foi votado. Resumidamente, o que acontece em 47? Essa votação. Os árabes negam, eles não aceitam. Os judeus e outras nações que apoiavam a ideia, sim. Mas a história, ela depende muito para quem você pergunta. Se a gente perguntar sobre a criação do Estado de Israel, por exemplo, para os palestinos, que em 1947 estavam administrados pelo Reino Unido, a história é outra. Se a gente virar a ampulheta, a areia começa a correr para outro lado. Os palestinos, por exemplo, diriam sobre limpeza étnica, sobre divisão de um Estado que eles reclamavam ser deles. São muitas implicações históricas. Eu não vou entrar nesses detalhes para a gente pular para a fala do presidente Lula em 1948. No dia 14 de maio, mais precisamente, existe então a Declaração de Independência de Israel. Mas não fica por aí não, muito pelo contrário. Olha o que acontece neste próprio maio de 1948. Então, Israel, nesse desenho alaranjado, como a gente conhece hoje, eu destaquei aqui a Cisjordânia, a faixa de Gaza, que são territórios majoritariamente de presença de etnias árabes. Bom, voltando para maio de 48, depois da declaração do Estado de Israel, praticamente no dia seguinte, uma guerra em que são envolvidos aí contra Israel, Líbano, Síria, Iraque e Egito. Mas eu não vou falar só de um conflito de forças armadas, não. Olha as implicações para os civis. A fuga de 750 mil árabes que passam a ser aqui pressionados, perseguidos. A fuga de 750 mil árabes deste novo território de Israel. E do outro lado, 800 mil judeus se sentem também da mesma maneira perseguidos, pressionados e fogem de todos esses outros territórios. Vamos voltar às implicações históricas? Então esses 800 mil judeus que fogem se tornam cidadãos israelenses. Por quê? Porque existe na Constituição, mesmo que teórica de Israel, fazer um parênteses rápido aqui, Israel não tem uma Constituição, tá? Mas existe um princípio, um conceito, que é o seguinte: o israelense tem a chamada lei do retorno. Estamos falando de um Estado que anda de mãos dadas com a religião. Então alguém que se declara, que professa a religião, é abraçada pelo Estado. Então entendo que estamos falando aí de algo que começa em 1947, num corte muito pequeno. Tem milhares de anos de história e com uma implicação que leva a milhares de refugiados. Não dá para resumir numa sentença só, como fez o presidente, Lívia. E fez muito mal, né, Marcelo Favalli? Obrigada, viu, pelas explicações. Boa noite.